dia, boa tarde, boa noite para você que está aí escutando, né, mais um outro episódio. Aqui, dessa vez, fazendo um formato um pouco diferente. A gente trouxe uma amiga para debater com a gente, já que eu e o Pedro a gente tem um posicionamento bem parecido. Eu achei que ia ser mais legal se a gente trouxesse alguém. É a Ana. Oi, tudo bem? Uma honra estar aqui com os meninos. Tudo bem. Como sempre, meu nome é Gustavo Riedel, do outro lado a gente tem o Pedro Oliveira. Hoje a gente vai deixar a Ana um pouco mais habituada para falar sobre uma pessoa que ela conhece muito e é uma figura pública um pouco polêmica, que é o Elon Musk. Pode falar o que você tem a dizer sobre ele. Então, o Elon Musk, ele foi um herói meu durante muito tempo. Eu não sei se ele ainda é ou não. Eu tenho uma relação delicada com ele, porque ele também não colabora no nosso relacionamento. Ele nasceu na África do Sul e atualmente ele é super famoso por ser o CEO da Tesla, da SpaceX, Solar City. Ele tem várias outras empresas. Ele é cofundador da PayPal. Ele é incrível, assim, mas ele tem o quê? Cofundador da PayPal? Ele é, pois é. E ele com certeza é um dos maiores ícones atualmente, tanto no mundo da tecnologia, até em referências da cultura pop, todo mundo sabe quem é o Elon Musk, mas ele se envolve em temas muito polêmicos, o que acaba tirando muito da relevância dele e tirando muitas ações dele também. Exatamente, destruindo as ações das empresas dele. Pedro, você tem alguma visão sobre o Elon Musk? Cara, nada demais. Eu já conheci o cara, mas a primeira vez que eu realmente fui exposto a ele foi quando ele foi fumar maconha no podcast do Joe Rogan, que foi outra coisa que impactou nas ações dele. Foi sensacional. E... eu acho que a cada 6 meses ele cai as ações de novo. Ele perde 6 ele milhões. Gosta, né, de uma emoção. Cara, mas querendo ou não, isso acabou que me fez admirar um pouco mais o cara, por ele ter feito uma parada dessas, porque mostra que ele realmente não liga. Mas... ele, como economista, pelo que eu olhei, ele é um bom cientista. Sim. Cara, nem cientista. Sei lá, físico. Não, o que mais impressiona do Elon Musk é que ele é autodidata. Quê? Ele é autodidata. Não, ele é autodidata, mas assim, ele tá em todos os campos, sabe? O que tem a ver foguete com um carro? Com PayPal, sabe? Ele, tipo assim, eu vou fazer isso. E ele faz, sabe? Ele é incrível. Mas nessa de PayPal, ele não é um bom economista. As ações que ele tomou para hoje em dia em a SpaceX, ao meu ver, posso estar errado, mas a SpaceX e a Tesla são muito mais sorte do que qualquer outra coisa. Ele investiu 90 milhões, deu errado. Depois ele investiu de novo, deu errado. Aí ele ficou na dúvida entre investir uma e dar a vida a ela e deixar a outra morrer, ou investir nas duas e as duas terem a possibilidade de morrer. E ele fez de novo para as duas terem a possibilidade de morrer. Sabe, são erros. Tudo bem, hoje em dia deu certo. Ele pode ser até um bom administrador, mas como economista, não é bom. O que ele tá fazendo no PayPal? Cara, eu não acho que o problema seja a parte do dinheiro do economista. Eu acho que ele é uma criançona, sabe? Ele é muito imaturo em relação a muitas coisas, sabe? Um exemplo disso é o que o Pedro falou do episódio dele da maconha no podcast. Cara, aquilo fez com que a Tesla perdesse tantas ações, aquele negócio. Eu não sei se vocês sabem, mas ele também está envolvido no caso das crianças na Tailândia. Que as crianças ficaram presas numa caverna, né, e que o mundo inteiro se mobilizou em relação a isso. E a SpaceX disse que ia fazer um mini submarino para conseguir tirar as crianças de lá. Ele realmente mandou cientistas, eles estavam realmente desenvolvendo o negócio, mas o mergulhador conseguiu tirar as crianças antes. Até porque ele também de acordo com o mergulhador, as crianças iam morrer, né? Exatamente. Então, assim, foi ótimo, né, para as crianças, porque ele estava construindo isso pelas crianças, né? E aí que o mergulhador, ele falou, não, você não se importa com as crianças, você só queria fazer uma estratégia de marketing. E aí que ele ficou super irritado e ele chamou o cara de pedófilo, só porque na Tailândia eles têm um histórico horrível de pedofilia, isso é um grande problema no país. E ele chamou isso porque o cara estava na Tailândia e, cara... De novo, ele destruiu as ações da empresa ali e mostrou como ele é imaturo em várias questões, sabe? Cara, ele tem, pelo que eu vi, pelo menos, pelo que eu li e vi nas notícias, ele tem uma visão, e de entrevista também, ele tem uma visão muito simplista do que ele tem que fazer. Pra ele trabalha duro e a partir disso ele vai conseguir o que ele quer.
e não pensa tanto nas ações que ele vai tomar, a partir do momento que se Cara, está trabalhando o suficiente, tal coisa vai funcionar. Pelo que eu percebi da sim, entrevista, pelo menos. não, ele tem uma... Sabe, como ele cresceu na vida é uma coisa muito admirável, sabe? O cara, ele teve uma infância horrorosa. Assim, ele teve um relacionamento completamente abusivo com o pai dele. Assim, tão ruim que o pai nem... Ele nunca mais falou com o pai, e ele fala que ele nunca vai deixar nenhum dos filhos falarem com ele, ninguém da família. Ele sofria bullying na escola, eles empurraram ele da escada, ele teve uma fratura na cabeça, não sei o que foi, mas ele ficou internado várias vezes no hospital. Aí ele saiu do país sem dinheiro nenhum. Ele comia, tipo assim, um cachorro quente por dia para conseguir sobreviver. E que, de repente, o cara é um dos maiores... Ele é o Tony Stark da nossa geração, assim, como as pessoas gostam de chamar o cara. Assim. Realmente. Ele é bizarro. Porque de Tony Stark ele é bem babaca. Cara, ele construiu um império do nada, sabe? É bizarro. Agora, pra deixar a Ana parar de ser fangirl do Elon Musk, indo pra aquilo que a gente realmente quer ouvir, falar de as duas coisas, principalmente dois assuntos que eu acho mais interessantes a gente discutir agora, que são os mais relevantes para hoje em dia. O primeiro foi a postura dele em relação a acabar com o lockdown tão rápido, que obviamente obviamente se entende a parte dele que ele que ele quer voltar a trabalhar, ainda meio imbecil, mas a gente releva. Só que a mais importante seria em relação à privatização da viagem espacial, que isso é algo que a gente sabe que a Ana entende bastante sobre. E eu queria saber sobre sua opinião sobre isso. Vamos por partes, então. A gente fala primeiro do lockdown que ele falou. Cara, então, eu não sei se você sabe, mas assim, o Riddle falou sobre isso, sobre o investimento que ele teve que escolher entre as duas empresas. E aí que assim, você sabe por que isso deu certo, né? Porque os amigos dele da PayPal fizeram uma vaquinha pra ajudar, sabe? Sim, tipo assim, ele não teria conseguido sozinho, exatamente. Então, mas ele reconhece. Não, total. Ele não tem uma... Calma, o que eu tava falando? De o fio. Que os amigos dele pagavam as coisas pra ele. Sim, do lockdown. Aí que, em relação ao lockdown, a Tesla, ela não causa lucros pro Elon Musk, né? Assim, começou a dar lucro para ele há muito pouco tempo atrás. Isso, eu lembro que todo mundo ficou falando sobre isso na mídia, sobre como era uma empresa super incrível, super inovadora, mas que não estava dando lucro pro cara. E aí que quando começou a dar lucro, a gente teve o coronavírus, e aí que o cara ele deve ter entrado em pânico. E ele começou a mandar as pessoas trabalharem, e que ele foi totalmente criticado. De novo, perdeu a ação, mas assim, acho que é muito por causa disso. Eu não tô defendendo, eu acho que foi uma postura, de novo, imatura dele, mas acho que foi um desespero, sabe? Tá todo mundo. Ele tá tentando salvar o próprio, né? salvar o próprio negócio. Não tem como... Não, exatamente. A gente vê o cara do Madeiro também falar sobre isso. O velho da van. Todo mundo, todos esses grandes empresários estão super errados. Ele afirmou que o corona não tá nem entre os 100 top problemas dos Estados Unidos. Uhum. Sendo que tá, tipo assim, no top 5 do mundo. E nos Estados Unidos tá bem ruim. Eu acho que os Estados Unidos estão um pouco dentro do mundo também. Agora. O que eu queria botar em pauta, antes da gente entrar pro segundo ponto do Pedro, que eu já nem lembro mais o que era, é que o Elon Musk, ele é muito, sabe, ele tem formação em física, ele é físico, mas ele aprendeu tudo que ele sabe hoje em dia, basicamente conversando com as pessoas e lendo livros. E ele hoje em dia ele é bem almejado por essa situação de ser autodidata, e o método de aprendizagem dele é muito interessante. Vocês têm alguma coisa... Demais. Tipo, a ideia dele de sucesso, que ele já falou várias vezes em várias entrevistas, seria que para poder realmente ter sucesso, você teria que trabalhar no mínimo começar a trabalhar 100 horas por semana, que foi o que ele fez. Nossa, ele falou isso. É um absurdo. É bizarro, E pra mesmo o cara tendo essas atitudes que a gente já disse que podem ser ou não as mais recomendáveis, não tem como não admirar a ética de trabalho que o cara tem. Eu vejo muitos vídeos no YouTube, na verdade, do pessoal falando. Eu até vi um canal falando sobre como esse método de aprendizado ele funcionava. Era basicamente você simplificar ao máximo as coisas. Caso você esteja interessado, é resumidamente isso. Tenta explicar para si mesmo como se você tivesse 5 anos de idade. Ai, meu Deus, isso é uma referência a Michael Scott, de The Office? Nunca vi The Office.
bom, continua. Não, é realmente, tipo, essa é a frase do cara, na real. Continua. Você basicamente tenta explicar pra uma criança de 5 anos, sem termos arrojados. Arrojados é uma palavra difícil. Sem termos muito complexos. Enfim, é basicamente isso. E muito obrigado pra você que acompanhou até aqui, né? Eu queria agradecer mais uma vez. A gente vai lançar uma parte 2 desse episódio, ela tá saindo. Foi um episódio um pouco diferente do normal, eu diria, porque a gente tá falando exatamente de política, como a gente geralmente faz. Enfim, de novo, muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima.